Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizando mais uma semana e hoje teremos nossa aula de cidadania. E o nosso tema de hoje é o que vocês pensam? Então, estamos aí em setembro, segunda-feira temos feriado, né? Feriado da pátria, né? Da independência do Brasil, dia 7 de setembro. Então, hoje falaremos um pouco sobre pátria amada, né? Do passado ao presente. O que mudou lá do início da independência até hoje? Vamos ver um pouquinho? Então, vamos lá. Peguem o texto de vocês e leiam junto comigo. Pátria amada, do passado ao presente. Há 198 anos, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil tornou-se independente. Anteriormente colonizado por Portugal, o país ele só podia ter relações comerciais com o seu colonizador. Lembra que a gente até estudou sobre isso em história, sobre o pacto colonial? No entanto, a chegada da família real e a pressão por acordos comerciais mais expansivos fizeram com que o então príncipe regente, Dom I, às margens do rio Ipiranga, desse o grito de independência do Brasil. Independência ou morte. A história é conhecida e abordada em diversos certames nacionais e em diferentes níveis de escolaridade. Então, a gente estuda sobre a independência do Brasil em diversos aspectos, em todas as séries, né? Em todos os... Desde a educação infantil, ensino fundamental, 1, 2, médio e até mesmo ensino superior. A gente estuda sobre a independência do Brasil. É claro, abordando diferentes aspectos, né? Com a sua dificuldade, vamos dizer assim, de acordo com... criticando, né? De uma forma... estudando esse conteúdo de uma forma mais crítica, de acordo com cada nível de escolaridade. O dia 7 de setembro não encerraram o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência e nos meses seguintes acontecimentos importantes aconteceram, como a aclamação de Dom Pedro I, né, como imperador do Brasil, no dia 12 de outubro, e sua coroação, que aconteceu no dia 1º de dezembro. Diferente do que muitos pensam, a independência do Brasil não foi pacífica, né? Não foi simplesmente chegou lá e gritou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, não. E todo mundo aceitou, não, né? Teve muitos conflitos, né? Não foi guerra igual a Segunda Guerra Mundial, mas teve sim conflitos, né? Com a declaração de independência, uma série de regiões do Brasil demonstrou insatisfação e se rebelou contra o processo de independência. Eram movimentos não adesistas, né? Isto é, de independência, eles não aderiram à independência. Eram que eclodiram, né, nas províncias que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Teve estados que não concordou com isso, eles ainda queriam continuar sendo uma província, né, um país dependente de Portugal, e não concordaram aí com a decisão de Dom Pedro. Vamos para a próxima parte da leitura. Em alguns países da América, como Haiti, Espanha, que também se tornaram independentes, essa independência foi conquistada com muitas guerras, né? Ao contrário do Brasil, eles não aceitaram tão fácil assim, mas também não teve guerras, né? Causando mortes e tudo mais, como aqui nesses países. No Brasil não houve guerra, né? Como a gente mesmo estudou, não houve confronto direto contra Portugal, mas sim guerras internas para afirmar toda a extensão do território pertencente ao novo imperador. O Brasil ele viveu dias de perseguições, pois Portugal não queria perder a sua colônia. Desde que sua independência foi proclamada, o Brasil ele evoluiu bastante, né?
deixamos de ser um país regido por um sistema de monarquia, né? Que é onde é um sistema de governo onde quem governa é um rei, né? E esse poder ele é passado de pai para filho e não tem período, né? Não é igual o governo de república que nós temos um período de 4 anos, ele é um poder vitalício, passa de pai para filho. E não temos direito à escolha, né? E passamos a ser um país democrático, onde podemos escolher nossos representantes por meio do voto direto. Desde a independência do Brasil, 7 constituições federais entraram em vigor. Ou seja, sempre precisando mudar algo, né, gente? Nunca o que mudou, né, o que nos deu de direito, o que nos assegurou estava bom. Então, podem ver aí, né, pela quantidade de constituições federais que mudou bastante coisa, né? Foi mudando bastante coisa desde sua primeira Constituição, quando foi declarada a independência, até os dias de hoje. A situação política do nosso país deu origens a grandes acontecimentos históricos, né, que refletiram sobre a sociedade. O Brasil ainda precisa evoluir muito em aspectos importantes na educação, saúde e política, mas somente juntos faremos do nosso país uma grande nação, tá ok? Então vamos agora para a nossa atividade. Então peguem aí a atividade de vocês, caprichem na letra e atenção, hein? Resposta com início usando letra maiúscula e terminando com ponto final. Vamos lá. Em que dia comemoramos a independência do Brasil? Comemoramos no dia 7 de setembro, tá ok? Por que nós não vamos colocar o ano aqui? Porque está perguntando só o dia que comemoramos, tá ok? Mas aí todos sabem, né, que foi em 1822. Número 2. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi Dom Pedro I. Número 3. O que Dom Pedro disse ao proclamar a independência às margens do rio Ipiranga? Pinte de orange a frase correta. Vamos pintar de laranja a frase correta. Vamos lá. Ele chegou às margens do rio Ipiranga e gritou: independência ou vida! Ou ele chegou às margens do rio Ipiranga e proclamou, né? Independência ou morte? Então, o que ele escolheu? Sim, independência ou morte. Então, o Brasil ele estava preparado, né? Parte do Brasil estava preparado sim para uma guerra, né? Eles queriam se tornar independentes porque eles queriam ter maior autonomia, eles queriam poder comercializar com outros países, eles queriam poder tomar decisões favoráveis ao Brasil e não a Portugal. Número 4. O Brasil se tornou independente de que país? A gente já até falou bastante, né? Marque o X na opção correta. E então, o Brasil ele tornou-se independente da Colômbia, da Espanha ou de Portugal. O Brasil ele tornou-se independente de Portugal. Então, faça um X aí na palavra que tem o país Portugal. Número 5. Por que alguns grupos, né, se rebelaram com a proclamação da independência do Brasil? Alguns grupos, né, eram movimentos não adesistas, isto é, movimento em que eclodiram nas províncias que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Eles não concordavam, né, no Brasil se tornar independente, eles ainda queriam que Portugal ficasse no comando, né, das terras brasileiras e não concordaram. E simplesmente foram criando movimentos, né? Mas não eram movimentos de guerra em si, eram movimentos como se eles quisessem criar aí um golpe, né? E retomar o poder para Portugal. Porém, né? Eles não conseguiram, Brasil continuou, né? Permaneceu independente de Portugal, tá ok? Isso tudo era porque eles eram leais a Portugal. Vamos agora para a próxima página de atividade.
Segundo o texto, em quais aspectos o Brasil ainda precisa evoluir? Nós vimos lá no finalzinho do texto, né, que o Brasil ele já melhorou muita coisa, mas ainda precisamos evoluir na educação, na saúde e principalmente na política. Número 7. O que é o regime de monarquia? O regime de monarquia é o sistema onde quem governa são os reis e imperadores, né? E não temos direito à escolha. Esse poder passa de pai para filho e é vitalício. Número 8. A independência do Brasil aconteceu de maneira pacífica? Então vamos lá, diferente do que muitos acreditam, né? A independência do Brasil não foi pacífica. Uma série de regiões do Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência, tá ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de cidadania de hoje, tá bom? Espero que todos tenham entendido. Se vocês têm algum tipo de dúvida, pergunte lá no grupo, tá ok? Caprichem na letra, prestem atenção ao escrever, se estão iniciando com letra maiúscula, terminando com ponto final. Quero letra bem caprichada, atividade pintada, desenhos caprichados, tá ok? Beijinhos, meus amores. Bom final de semana para vocês, bom feriado e até terça-feira. Tchau!